É sempre um prazer voltar à Sexta Igreja, rever irmãos queridos, alguns dos quais já conheço já de longa data, né? Vejo alguns rostos aqui e posso contemplar alguns irmãos com os quais nós convivemos já há mais, quem sabe, de mais de 2 décadas, né? Mais de 2 décadas. Se estou aqui hoje, vocês devem isso ao José Antônio, meu cunhado, que me tirou lá do meu sossego de férias, né? Tirei alguns dias de férias, uns 15 dias, e já estou retornando para a igreja lá em Nazaré, e José Antônio me achou lá em casa, e o telefone estava ligado, né? Ele me encontrou. Muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos o que eu venho compartilhando lá em Nazaré mais recentemente. Pedro, seminarista, Pedro Stoffer, nosso seminarista lá em Nazaré, ele e eu temos combinado de pregar todo o sermão da montanha. A gente vem desenvolvendo algumas séries de mensagens lá em Nazaré. Ele ficou com as beatitudes, né? E as quais ele terminou agora recentemente também. E eu terminei o capítulo 6 recentemente. Eu quero trazer então o restante do capítulo 6 aqui nesta noite. Na verdade, é a segunda parte de uma mensagem. Eu explico por quê. Porque vou cobrir aqui hoje, capítulo 6, versos 25 a 34. Na verdade, é um sermão só, de 19 até 34, mas eu desdobrei em 2, porque ficaria muito extenso, né? Deu um tema só, mas vou pregar apenas a segunda parte aqui hoje, que compreende os versos 25 até 34 do capítulo 6, lá do Sermão da Montanha, que é um sermão escrito para crentes, para redimidos. Na verdade, só são mansos, pacificadores, justos, pobres de espírito, sofrem por Jesus, só fazem isso aqueles que já são bem-aventurados, galardoados, né? São abençoados por serem participantes do reino de Deus. Aquilo ali é um retrato, né? O caráter do reino de Deus que está exposto ali no Sermão da Montanha. E eu espero que, trazendo esta pastoral nessa noite, os versos 25 até 34, nós aprendamos um pouco mais como proceder, como esses cidadãos do reino dos céus aqui na terra, né? Então vamos abrir a palavra lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Gostaria que os irmãos alternassem comigo na leitura deste texto, Mateus 6, 25 a 34. Lembrando que é um desdobramento de um sermão só, que eu iniciei lá no versículo 19. Então, alternem comigo, lendo os versos pares. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças por termos o Senhor nosso Deus como nosso Pai celestial, feitos filhos amados teus em Jesus Cristo, que nos ensina estas palavras nessa noite. Tu conheces, ó Deus querido, nossas inclinações. Tu sabes que nós vivemos num mundo de muitas pressões, de muitas competições, e Tu sabes, ó Deus, que as nossas inclinações são para ansiedade, preocupações exageradas. Que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu nos faças aquietar nos braços do Senhor, em Jesus Cristo nosso Senhor, que Tu nos faças confiar mais em Tua palavra, que Tu nos faças, ó Deus, ser diligentes, mas ao mesmo tempo descansando em todas as Tuas promessas. Te pedimos que Tu nos tragas uma palavra neste texto, nesta noite, que Tu, ó Deus, aquietes o nosso coração agora, e depois também da leitura, da exposição desse texto, ainda mais, em nome de Jesus, amém, amém. Esse binômio, preocupações e ansiedades, são males do nosso século. Eu acho que nunca se falou tanto quanto hoje desses problemas, desses males do nosso século, preocupações e ansiedade, e é interessante, curiosamente, né, ironicamente, ao lado de tanta comodidade. Interessante, preocupações, ansiedade, e à medida que nós avançamos em relação às comodidades, nós também assistimos à volta ao aumento das preocupações e das ansiedades. E nós podemos observar também que cresce paralelamente ansiedade, preocupações, comodidade, cresce uma medicina especial, a medicina para tratar da alma, do espírito, da psique, da mente, da cabeça, por que não dizer, mais importante, do coração. A medicina para tratar dessas coisas todas ligadas à mente, lembranças, preocupações, ansiedade, no fim, o coração. Eu fico imaginando essas coisas todas que, de repente, parecem cômodas para nós, eu creio que elas são mais involução do que evolução. Parece que a gente está evoluindo. À medida que essa comodidade cresce à nossa volta, a gente está, na verdade, regredindo. Eu creio que é assim que está acontecendo hoje. Então, este sermão aqui, do 25 ao 34, é um complemento, meus irmãos, do anterior, que pega aqui do versículo 19, né, vai até o versículo 24, e aí, se você perceber bem, do verso 19 até o verso 34, você vai ver, conforme John Stott escreve, num comentáriozinho pequenininho, sobre o Sermão da Montanha, ele fala que nós temos aqui vários pares contrastantes. Você pega, por exemplo, o verso 19 até o verso 21, você vê um par contrastante, tesouros na terra e tesouros nos céus. Vocês devem acumular tesouros nos céus e não na terra. Depois, nós podemos avançar um pouco mais, luz e as trevas. Jesus disse que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Mas se nossos olhos forem luminosos, o nosso corpo também terá luz. Na verdade, ele indica aqui obsessão, ele indica ambição pelas coisas da vida, coisas que entram às vezes pelos nossos olhos, né? Meu pai sempre diz o que os olhos não veem, o coração não sente. E aí depois um outro par contrastante, são dois senhores, Deus e Mamon. Eu falo Mamon porque aparece exatamente no grego a palavra aqui para riqueza, Mamon. Então nós temos aqui esses três pares contrastantes e temos mais um hoje, aqui do verso 25 até o verso 34, dois propósitos de vida, o nosso bem-estar e o bem-estar do reino de Deus. Então nós vimos no primeiro sermão esses primeiros pares contrastantes, mas sempre focando no verso 21. O verso 21 diz assim, meus irmãos, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então eu pensei nesses dois sermões, que na verdade são desdobramentos de um só, de um coração moldado pelo tesouro celestial, focando o verso 21. Então eu pensei, num primeiro momento, esse coração moldado pelo tesouro celestial,
nos faz empreender tudo focando no celestial, acumulando tesouros nos céus. Eu pensei nesse coração moldado pelo tesouro celestial, iluminando os nossos olhos, para que os nossos olhos sejam bons e orientando toda a nossa vida. E pensei também nesse coração moldado pelo tesouro celestial, livrando-nos da tirania de Mamon, que no caso aqui são as riquezas que aparecem no verso. E agora, finalmente, eu pensei nesse coração moldado pelo tesouro celestial, livrando-nos da ansiedade que nos atormenta. Livrando-nos da ansiedade que atormenta. E aí nós seguiremos aqui, meus irmãos, nessa parte do sermão, as recomendações que Jesus nos faz aqui, muito naturalmente, e ele nos ensina aqui, nesse texto, com muitas perguntas. Com muitas perguntas, vocês podem perceber, e nós podemos focar em cima dessas perguntas que Jesus nos faz. E aí, nós não podemos ignorar essa expressão que nós temos aqui, do verso 25, por isso, né, ou seja, portanto, conectando-se com todo o sermão e com todo o texto que nos leva a pensar nessa ansiedade da vida, que começa no verso 19, portanto. Então, essa faz a conexão com o restante do sermão. Nós podemos aprender, então, aqui nesta noite, nos versos 25 até 34. Primeiramente, que nós somos, meus irmãos, mais do que simplesmente matéria. Somos mais do que simplesmente coisa material. Nós somos um fôlego. Nós somos vida. Nós somos um sopro, mais do que simplesmente coisas materiais. Vamos olhar bem o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Agora o verso número 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha que interessante, nós somos muito mais do que simplesmente material. Nós somos muito mais do que matéria, muito mais do que isso. Se você conversar com um ateu, ele vai pensar na vida numa perspectiva bastante materialista e vai se esquecer dessas coisas do sopro divino que nós carregamos dentro de nós. Nós podemos também fazer perguntas aqui, em cima das perguntas que Jesus nos faz nesse texto. Irmãos, o que nós fizemos para vir a essa vida? Nós não podemos agora voltar ao nosso nascedouro, para nos imaginarmos ali. Nós não tínhamos consciência do que éramos, mas nós nascemos, nós viemos neste mundo. Quem é que cuidou de nós no primeiro momento? Quem é que cuidou de nós para que nós sobrevivêssemos, para que nós não morrêssemos? Não sabíamos que existíamos, até que um dia nós percebemos que nós, de fato, existíamos e viemos a este mundo. Quem é que nos trouxe aqui? E é interessante que Deus faz as coisas de maneira completa, nunca as faz pelas metades. Se Ele fez a vida, é capaz também de supri-la, e Ele vai continuar suprindo essa vida. Então Deus nos dá muito mais do que vestes, alimento ou bebida. Ele nos dá o sopro de vida, e quando Ele nos soprou em nós, nós passamos a ser seres viventes. Aliás, meus irmãos, o primeiro homem que Deus criou neste mundo, só veio a este mundo no sopro de Jeová, no sopro, no ruar de Deus, depois que Deus lhe preparara toda uma casa. Deus lhe preparara tudo que lhe era necessário para a sua sobrevivência, e depois então Deus sopra esse homem, o primeiro homem, né? Então, se Deus criou o corpo, é mais importante, isso é mais importante do que as vestes, não haverá de vesti-lo também. Aliás, quando o homem precisou da primeira vestimenta, Deus lhe proporcionou essa vestimenta, porque não era capaz nem mesmo de se vestir adequadamente, e Deus lhe, então, proveu uma primeira vestimenta. Agora eu fico pensando em relação à nossa vida espiritual, o nosso novo nascimento, o que nós fizemos para nascer de novo, o que nós fizemos para participar agora do reino de Deus. Deus nos trouxe, Deus nos fez nascer de novo, Deus nos regenerou em Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus fez um milagre em nossas vidas. E é aquele mesmo que nos fez nascer de novo,
é o mesmo que haverá de nos sustentar até o dia de Cristo, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Nesse sentido, nós podemos pensar com o apóstolo Paulo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Esse mesmo Deus que nos fez nascer milagrosamente para participarmos do seu reino, haverá também de nos suprir até o dia de Cristo. Aí nós poderíamos sempre pensar como um outro redimido, lá do Antigo Testamento, o nosso irmão profeta Jeremias, né? Eu quero trazer sempre à memória. O que me pode dar esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Aí eu complemento esse primeiro momento aqui com a pergunta do verso 27, quem é que pode acrescentar? E aí diz aqui, quem é que pode acrescentar um côvado da sua vida por mais ansioso que esteja, você vai diminuí-la, você não vai completá-la, você vai diminuí-la, você vai retroceder. Aí Jesus pergunta, né, um côvado são 45 centímetros aproximadamente, nós temos aqui uma figura de linguagem que denota medida, né? Ou seja, nós podemos aumentar um pouco mais a nossa vida, nós não podemos fazê-lo, meus irmãos, nós podemos comprar toda a comida deste mundo, armazená-la, nós podemos comprar toda a bebida desse mundo, armazená-la, nós podemos canalizar todos os recursos da ciência, da medicina, mas a determinação é de Deus, Ele cuida de nós desde o nosso sopro, desde o nosso nascedouro. Ele cuida de nós, diz a palavra de Deus. Aliás, o Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse trecho aqui do Sermão da Montanha, ele que era médico, ele faz menção, ele ilustra com 2 pacientes que têm a mesma enfermidade, o mesmo incômodo. Ambos são tratados pelo mesmo médico, têm os mesmos cuidados, os mesmos medicamentos. O mais saudável morre, o menos saudável sobrevive. Quem é que pode explicar isso? Nós somos muito mais do que matéria. Nós precisamos pensar no nosso fôlego de vida. Deus que nos dá, Deus que nos traz, Ele que nos faz viver. A nossa vida depende do nosso Deus, meus irmãos. O sopro, a vida, é muito mais do que simplesmente material. Mas nós caminhamos um pouco mais e vamos ver Jesus nos ensinando através de suas perguntas. Ele está dizendo aqui que nós valemos muito mais do que todas as outras criaturas. Nós somos coroa da criação. Se não, vejamos o verso 26, o que o verso 26 diz? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora nós podemos saltar, versos 28 a 30, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, primeiro ele usa observai, agora o verso 28, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nós valemos muito mais do que as demais criaturas de Deus, e aí o Senhor Jesus está nos ensinando aqui através da revelação geral. A revelação geral que compreende, né, a criação e a providência, os atos da criação e da providência de Deus. Então Jesus Cristo nos ensina aqui através da sua criação geral. E aí ele, conforme o Dr. Martin Lloyd Jones diz, você precisa observar o menor para avaliar o maior. Ele primeiro começa, observem cotidianamente as aves. Elas são pequeninas, são tenras, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. O próprio Mateus vai registrar alguma coisa mais a respeito desse assunto, Jesus Cristo falando, mais adiante, lá no capítulo 10, versículo 29, contudo, Deus a sustenta. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Deus. E aí, o Senhor Jesus complementa aqui nesse verso, né, falando dos passarinhos. Mas vocês são filhos do vosso Pai Celestial. Vocês não são meras criaturinhas. São limitados, sim, são passageiros, mas vocês valem muito mais do que as criaturas.
vosso Pai Celeste. Aqui nós temos a grande diferença. Por isso o Sermão da Montanha está falando para redimidos, está falando para aqueles que são filhos do Pai Celestial, os quais são novas criaturas em Jesus Cristo, são adotados em Jesus Cristo, e é para esses que Jesus Cristo vai dizer lá no capítulo 7 do mesmo sermão, quando ele fala para nós orarmos, para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Muitas vezes nós fazemos isso aqui, esse trio de coisas nós praticamos, mas de uma maneira, meus irmãos, errada, no tempo errado e ilegitimamente. Mas nós temos aqui o nosso Pai Celestial. Ele primeiro diz, Jesus Cristo diz, observe o menor. E depois ele fala, e vai mais a fundo, considerem o menor para avaliar o maior. Os versículos 28 e 30, né? Quanto ao corpo e às vestes, agora considerai. Então, mais profundamente, vocês devem observar, e agora vocês devem mais profundamente avaliar, considerar mais profundamente. Olhem para as coisas simples como o lírio. Como são lindos, perfumosos, maravilhosos. Deus cuida deles, embora sejam efêmeros, mas Deus lhes dá vida, enquanto Deus lhes designa essa vida, né, nesse ciclo normal de vida. Deus lhes sustenta, Deus lhes traz beleza, Deus lhes traz perfume, colorido, artístico, e aí nós temos uma expressão proverbial aqui, nem Salomão, em toda a sua glória, toda a sua ostentação, se vestiu como qualquer desses lírios. Isso aqui já era proverbial entre os judeus. Os homens não podem imitar rara beleza, não podem produzir, ou reproduzir, ou imitar essa rara beleza, ainda que tentem, muitas vezes, artificialmente. A ideia é, Deus não cuidaria dos seus, Deus não cuidaria daqueles que têm Deus como Pai Celestial, Deus não cuidaria de um ser imortal. Agora nós somos feitos seres em Cristo Jesus, já viemos esse mundo com a eternidade colocada em nosso coração, mas agora uma eternidade para estar com o nosso Deus aqui e muito mais lá. Deus cuida de nós, diz a palavra de Deus. E se nós quisermos trabalhar um pouco mais essa revelação geral, nós podemos ver alguns exemplos mais da providência de Deus em relação a toda criatura. E como que Deus administra todas as criaturas em favor da coroa da criação, que são os homens, especialmente agora aqueles que têm Deus como seu Pai Celestial. Por exemplo, nós podemos pensar um pouco nos 40 anos em que Israel caminhara pelo deserto, como Deus trouxe provisão para o seu povo, mais ou menos umas 3 milhões de almas, né? Ali naquele deserto. Deus trazia suas provisões dia após dia, com o seu sopro mandando codornizes e, ao mesmo tempo, maná, codornizes e maná. E Deus retinha aquilo, meus irmãos, no dia do Senhor. No dia do Senhor, não. No 7º dia, então Deus retinha aquelas coisas todas, o maná e também as codornizes, para mostrar como que Deus tem controle sobre todas as coisas, e qualquer israelita que pegasse a mais durante a semana, contemplava seu material no outro dia bichado, mas quem pegava o dobro na véspera do 6º para o 7º dia, então tinha o seu alimento conservado. É Deus controlando todas as coisas, é Deus que cuida das codornizes, que cuida do maná, é Deus que provê o Abraão quando ele está ali para sacrificar o seu filho, e num lugar assim diferente, bem lá no alto, Deus faz a provisão de um cordeiro para Abraão ali. Deus faz todas essas coisas. Se Deus não abandona o lírio do campo, que vive umas poucas horas, abandonará aqueles que de fato são filhos do Pai Celestial. A gente pode, meus irmãos, contemplar um pouco mais dessa providência de Deus em todas as coisas. Nós podemos observar pessoas que são cuidadosas, que são diligentes em plantar, pessoas cultivadores que sulcam a terra, passam arado, despejam a semente. Se Deus não trouxer chuva, se Deus não fizer a semente germinar, ela não germina, ela não cresce. Deus, em sua providência, nos ensina. Nós somos mais do que essas coisas maravilhosas que Deus criou e que estão à nossa volta, as quais Deus as ordena para sua glória em primeiro lugar e também para o nosso benefício. Deus não cuidaria dos seus, os quais
o tem como o seu Pai Celestial? Mas em terceiro lugar, e último, nós podemos explorar um pouco mais essas palavras de Jesus e podemos afirmar que nós não somos mais gentios, nós somos filhos especiais. Nós não somos mais gentios, nós não somos pagãos, nós somos filhos especiais. Nós podemos ver isso nos versos 31 até 33. Vocês poderiam ler agora os versos 31 até 33? Vamos deixar o 34 para depois, por favor. Irmãos, nós não somos mais gentios. O Sermão da Montanha é para crentes. O Sermão da Montanha é para redimidos, os quais são bem-aventurados, porque são felizardos de serem chamados para participar do reino de Deus. Nós não somos mais gentios. Amor às coisas materiais, exacerbadamente, idolatria das coisas materiais que estão aí à nossa volta, as quais Deus criou para a sua glória e para o nosso bem, mas devidamente administrados, meus irmãos, essa obsessão pelas coisas materiais, essa idolatria pelas coisas materiais, isso é característica de gentios, de pagãos. Um dos comentaristas que eu estava consultando diz o seguinte: os pagãos, ironicamente, precisam disso mesmo, eles não têm um Deus no qual confiar. Aliás, eles têm muitos deuses porque não tem nenhum. E eles têm que fazer essas provisões, confiando em si mesmos. É por isso que a gente vê aquela aberração, né, daquelas escavações lá no Egito, lá debaixo daquelas pirâmides, aqueles barcos enormes, e lá dentro, um sarcófago do faraó, e um tantão de escravos ali também, enterrados juntos, tesouros. Meus irmãos, nós não somos mais gentios, nós cremos que somos filhos do Deus celestial, o Pai celestial. Os filhos das trevas, aliás, são até muito mais atilados, né, para adquirir essas coisas, porque eles confiam nelas. Eles confiam nelas, ainda que muitas vezes, né, eles agem como pagãos mesmo, ateus, e às vezes nem se preocupam tanto com as coisas que vêm depois, embora acumulando tanto para o dia seguinte, porque muitos deles dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Irmãos, o que é comum entre os gentios? Uma ânsia enraizada no coração, por causa da depravação total, beber, comer, vestir-se. É aquela ânsia de nossos primeiros pais lá no jardim, quando tinham tudo à sua disposição, e vão comer do fruto proibido. Deus lhes deu do melhor, de tudo, do mais abundante, do que lhes era necessário, e eles vão comer o fruto proibido por Deus. Meus irmãos, os pagãos só discutem essas coisas. Eles conversam o tempo inteiro: comer, beber, vestir-se. Agora, mais recentemente, nessa lava-jato aí, a gente viu alguns implicados, né, sendo presos, e dos quais se apresentaram muitos carros na garagem, carros de marca, muitos carros, né? A gente vê, de vez em quando, aí algumas atrizes esnobando com trocentos pares de sapatos, quais talvez muitos deles nunca serão usados, meus irmãos. Eles só se preocupam com essas coisas. Eu trabalhava numa empresa aqui em BH, e era proverbial pensar que segunda e sexta-feiras eram enforcadas, porque só se pensava em bebida, comida no final de semana, na sexta-feira, em mulheres, e na segunda-feira não se produzia nada. Essa que era a ideia proverbial. O gentio, o pagão, se preocupa sim com essas coisas, e ainda eles têm uma mãozinha desse consumismo medonho que está aí à nossa volta, essa gastação, essa compulsão, essa obsessão, meus irmãos, não apenas por comida, bebida, mas também por carros, por fama, por sexo e outras coisas mais. E é interessante como essas pessoas costumam fazer chacota daqueles que amam generosamente doar o seu dízimo, entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. A gente sabe de muitos. Eu trabalhava no meio desse tipo de gente, gentia, né? E como que eles nos criticavam, nós crentes, nós
evangélicos faziam chacota em relação ao nosso dízimo, e eles gastam nos prazeres, né? É impressionante, no sermão anterior eu preguei que até pessoas miseráveis, até pobres, estão sujeitas a esse tipo de ambição. Você já conhece vários colegas seus que às vezes deixam de comprar o leite para dentro de casa e gastam tudo num jogo lá de Atlético Cruzeiro, não falta uma partida de futebol no Mineirão. Vocês conhecem pessoas assim, meus irmãos? Fazem chacota e gastam nos seus prazeres, né? Mas o mestre nos conscientiza aqui quanto à nossa fé. O verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus não estava recriminando aqui seus discípulos de não terem fé, mas de terem pouca fé. Ele está falando para os seus redimidos, para aqueles que são portadores ou participantes do reino de Deus. Meus irmãos, faltava-lhes crer nas promessas do nosso Pai Celestial. O apóstolo Pedro diz assim para nós: nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. O que a falta de fé produz na vida de um crente? A falta de fé na vida de um crente produz essa falta de observação, essa falta de consideração da criação de Deus à volta, das obras da providência de Deus que são fantásticas, dessa observação de que nós somos mais do que material, nós somos mais do que as outras criaturas, e um crente sem fé é ansioso, é pessimista e pensa que tudo quanto faz não vai dar certo. Isso é falta de fé também, é um outro lado da moeda. Mas diz a palavra de Deus que nós somos filhos especiais, adotados em Jesus Cristo. Por que não se lembraria de nós? Paulo pergunta se ele se lembrara de nós quando nós lhe éramos inimigos, nos aproximando dele, quanto mais não nos faria agora, quando somos seus amigos. Aliás, nem vos chamo mais servos, mas eu chamo vocês de amigos, né? Vamos lembrar de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é pregado num contexto muito estranho aí na confissão positiva, né? Todas as coisas cooperam. Eles só colocam isso numa perspectiva muito positiva, mas eles não observam o restante do texto, que diz que, na verdade, as coisas cooperam para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo, e confiemos em suas promessas, porque nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os gentios não. Os gentios são ímpios. Eles não fazem parte do povo de Deus. Eles não têm uma revelação especial para lhes ordenar a vida. Eles não têm uma revelação especial para lhes orientar, para lhes instruir, orientar, direcionar. E nós estávamos assim também, porque naquele tempo, diz o apóstolo Paulo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios são pagãos, mas os filhos buscam noutra direção. Eu queria que nós enfatizássemos bastante agora, não é o meu ponto aqui hoje, mas eu creio que pode ser cerne deste contexto aqui, o verso 33, eu queria que vocês o falassem bem empolgadamente, meus irmãos. Olha bem, em vez de nós estarmos ansiosos pelo vestir, comer, beber, que nós estejamos ansiosos pelo reino de Deus, ansiosos por Deus, fome e sede de Deus, fome e sede das coisas de Deus. Esse é o outro lado, essa é uma ansiedade legítima, né? Vamos ver então o verso 33, vocês poderiam ler? Então Jesus está dizendo, se assim o é, se é desta forma que procede os pagãos, se vocês são filhos do Pai Celestial, se é desta forma, então busquem ansiosamente o meu reino e a minha justiça, o reino de Deus e a sua justiça, uma ânsia aqui positiva. E aí eu diria que nós temos aqui, meus irmãos, mais um mandamento da lei de Deus, circunscrito, ou sob os 10 mandamentos da lei do Senhor. Nós temos aqui mais um mandamento, meus irmãos. Aqui nós temos uma evidência de que nós temos uma relação filial com nosso Deus.
E esse texto fala de uma busca intensa. Nós buscamos tanto essas coisas, nós nos preocupamos tanto com elas, porque nós não ansiamos mais pelo reino de Deus e a sua justiça. E quando você se vê numa situação difícil, você poderia pensar em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o seu coração, ou quem sabe no Salmo 42, assim como a corça espera pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, ou quem sabe o Salmo 130, verso 3, como os guardas pelo romper da manhã, assim, ó Deus, eu espero também em ti. E diz o texto aqui, em primeiro lugar, ou seja, acima de todas as coisas, meus irmãos, exatamente como nos prescreve a oração do Senhor, que veio aqui antes, que é o coração também do Sermão da Montanha, a oração do Senhor, buscando primeiro as coisas verticais. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então depois, as coisas temporais, as coisas relacionadas ao nosso suprimento diário. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, Colossenses 3:2, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, versículo 18. Irmãos, eu penso que nós temos colocado muita dificuldade quanto ao serviço do Senhor e até nos omitido quanto ao serviço do Senhor, porque nós estamos muito preocupados em relação ao nosso sustento diário. Se de fato nós nos eximimos de nossas tarefas dentro da casa de Deus, se nós nos eximimos de nossos ministérios na casa de Deus, nós estamos, meus irmãos, indo na contramão do reino de Deus, talvez preocupados demasiadamente com o nosso sustento. Eu volto a esse ponto lá no final dessa mensagem. E quando Jesus diz buscar o reino de Deus, na verdade nós já estamos no reino de Deus, já e ainda não, mas é a manifestação cada vez mais presente desse reino, descrito em todo o Sermão da Montanha, e que o Senhor venha mesmo, definitivamente, e que Ele estabeleça plenamente esse reino que já está aqui entre nós, e depois buscar a sua justiça, meus irmãos. Que justiça é essa? Não é essa justiça que se prega por aí, social, marxista. A justiça aqui é a justiça de todo o Sermão da Montanha, é o caráter, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa justiça aqui é exatamente uma luta contra a justiça própria dos fariseus, porque o sermão faz menção dos fariseus. Nós fazemos isso, nós jejuamos, nós demos esmolas, nós oramos muito. Não é contra essa autojustiça, é contra essa justiça própria. É aquela justiça que vem de Deus em Jesus Cristo, em nossa redenção, e na qual nós fiamos, na qual descansamos completamente. É o caráter do reino de Deus, é a dependência da palavra de Deus, é a dependência de Deus em todas as coisas, é obedecer a sua vontade. Isso é fome e sede de justiça. E buscar o Senhor, os irmãos sabem muito bem, fortalece a nossa fé, porque quando nós estamos bem com Deus, nós temos maior segurança e cada vez menos ansiedade. O que vem acontecendo com muitos crentes, até membros de igreja, é que eles exploram muitas vezes a religião para interesses próprios, nos momentos mais difíceis, mais conflituosos, nos problemas maiores da vida, ansiedade como Marta, quando Maria quedava-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, o que jamais alguém lhe tiraria. Nós vemos Marta por outro lado, e o texto diz lá, você anda ansiosa, Marta. Meus irmãos, nós estamos deparando com crentes hoje em nossas igrejas, que já não tem mais um contato diário com as Escrituras Sagradas, buscando o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, fome e sede de Deus. Meus irmãos, tem pessoas que obcecadamente se levantam e vão logo consultar as mídias, as redes sociais, dependem disso. E quando falta o WhatsApp, elas quase morrem, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias assim. Nós não queremos nos envolver com as coisas do reino de Deus. Nós achamos que qualquer leitura das Escrituras, oração, participação nos ministérios da igreja, nos é tão pesado. E às vezes nós dedicamos tão poucas horas nesses serviços dentro da casa de Deus, dentro do corpo de Cristo, meus irmãos, nós os achamos muitas vezes pesados para nós, quando na verdade dedicamos horas e horas durante a semana para os nossos afazeres, para o nosso lazer. Pensem bem nessa situação. Eu quero agora concluir. Eu queria concluir com o verso 34. Vamos ler o verso 34, todos juntos? Portanto,
queremos concluir com essas palavras de Jesus. Vivamos um dia de cada vez. Eu creio que praticamente o capítulo 6 todo, Jesus se dedica ao tema da preocupação, da ansiedade. Depois você pode ler o capítulo 6 com maior tranquilidade e você vai perceber isso, como Jesus foca aqui o tema da preocupação. E Jesus não está apenas aqui sugerindo, não andeis ansiosos, Ele está nos ordenando. Uma vez que nós somos participantes do seu reino, uma vez que nós somos filhos do Pai Celestial, Ele nos ordena aqui, não andeis ansiosos. O Donald Carson, comentando esse texto, versículo 34 especialmente, ele diz o seguinte, olha que interessante, ao mesmo tempo, ele está ensinando implicitamente que mesmo para seus discípulos, a graça de hoje é suficiente só para hoje, e não deve ser desperdiçado com amanhã. Aí você, peraí, mas só para hoje? Mas aí Carson completa, se o amanhã trouxer novo infortúnio, haverá nova graça para supri-lo. Se o amanhã trouxer a você novo infortúnio, novos desafios, você terá nova graça à disposição para supri-lo. Mas a gente está vivendo aí o ridículo do medo, da ansiedade. Recentemente a gente teve uma crise aqui dos caminhoneiros, né? E faltou-nos combustível, a gente via aquelas filas enormes, ansiedade. Meus irmãos, eu fui comprar gás um dia aqui embaixo na Petrolina, já não tinha mais, e tomei conhecimento de que muitos iam lá, pegavam um botijão, depois outro, e faziam um depósito de 10 botijões dentro de casa. Será que ele não pensa que poderia faltar para o outro? Essa ansiedade, meus irmãos, que a gente vê, inclusive, no meio de muitos crentes, os que se dizem crentes, que se dizem filhos do Pai Celestial, essa ambição, o contrário disso é, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora, o que isso não significa de jeito nenhum? O que Jesus não estaria dizendo aqui? O Senhor não está dizendo, não vos preocupeis de modo algum. Jesus não está pregando aqui a indolência, não está pregando aqui a preguiça, meus irmãos. Aliás, a preguiça é descartada também em toda a palavra de Deus. Deus ordenou, né, através lá do mandato cultural, que Adão e Eva cuidassem de sua criação, que cultivassem a terra. Isso foi antes da queda, que Deus ordenou que eles o fizessem. O apóstolo Paulo disse que quem não trabalha também não come. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Os passarinhos, na verdade, não semeiam, mas eles também não ficam empolheirados o tempo inteiro ali. Eles vão lá buscar o alimento que Deus lhes dá. Os lírios absorvem da terra os seus nutrientes, os nutrientes que Deus lhes dá. Descarta também que o fanatismo de pessoas que oram, mas não se locomovem. Oram a noite inteira e dormem o dia inteiro. Oram até as madrugadas e dormem o dia inteiro, não buscando o seu sustento, indolentes, não se locomovem. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, porque elas ajuntam no verão, porque isso lhes serve no inverno. É a palavra de Deus que nós temos lá em Provérbios. O Senhor nunca condenou o agricultor por preparar a terra e semeá-la, ou até mesmo em fazer provisões em seus paióis, em suas tuias, como se diz lá no interior. O que o Senhor condena aqui é uma busca exagerada pelo transitório, pelo passageiro, pelas coisas que se veem, pelas coisas desse mundo, meus irmãos, buscando tanto essas coisas e tendo o seu reino desprezado, tendo o seu reino em segundo plano. E o que sobrar, no domingo eu vou dar para a igreja, o que me sobrar durante a semana, alguma coisinha que restar, algum recurso que me restar, o que Jesus está condenando é isso aqui, meus irmãos, desprezo pelo seu reino, por causa dessa busca desenfreada, ansiosa, por essas coisas que vão passar. Isso tem sido a tentação de muitos. Eu queria me lembrar aqui agora de George Miller. Ele é chamado o homem das 1001 orações. Há muitos anos mesmo, antes de eu ser pastor, eu li um livretinho pequenininho, a biografia do George Miller, mas recentemente eu ganhei um outro, bem grosso, quero lê-lo em breve. É uma biografia do George Miller, mas eu vou fazer um comentário aqui do John Piper, naquele devocionário, está até disponível na Fiel,
Depois você pode baixar. Depois eu vou lembrar do devocionário aqui, que está disponível lá, para você baixar. Né? O John Piper menciona lá o George Miller, que o George Miller tinha uma expressão muito interessante em relação à sua confiança na provisão de Deus. Ele dizia o seguinte: olha, eu não trabalho para me suprir, eu creio no Deus que me supre. Quem me supre é Deus. Eu não confio no trabalho, porque o dia que o trabalho me faltar, quem vai me suprir é Deus. Agora, é óbvio, George Miller ia à luta, George Miller ia ao trabalho. Ele constituiu muitos orfanatos na Inglaterra para salvar muitas crianças, meus irmãos, e experimentou as bênçãos de Deus, as provisões de Deus em sua vida. Mas ele dizia: eu não confio no meu trabalho, eu confio na provisão de Deus. O meu trabalho Deus pode usar em sua providência, em seus concursos, para me suprir, mas é Deus quem vai me suprir, e não o meu trabalho. Deus vai usar o meu trabalho, mas Deus é que haverá de me suprir. Então, finalmente, eu diria aqui nesta noite que inquietude e ansiedade são evidências, meus irmãos, de que nós não estamos tão assim confiados em nosso Pai Celestial, ou talvez nós façamos pouco caso dele, ou talvez nós nem sejamos filhos desse Pai Celestial. Nós não somos gentios, nós não somos gentios. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus possa colocar o seu coração naquele tesouro do céu, porque um coração lá no tesouro do céu nos livra dessa ansiedade que mata. É isso que o texto quer nos dizer. Que Deus nos abençoe. Amém.